você às vezes não tem mais força para buscar, saiba que há um problema na família. Há um laço, um elo quebrado dentro do lar. Olha só o que Pedro fala. Pedro fala que o homem que não... Ele cita apenas esse exemplo do homem que não cuida da sua esposa, que não cuida dela como deveria. E está justamente o oposto disso. Nem as orações deste atendidas. É o que Pedro fala. Eu não vou lembrar detalhadamente do versículo, mas podem pesquisar depois. Pedro fala isso. Nem as orações deste são atendidas. Por quê? Porque o propósito principal de Deus é o lar, é a família. E quando o laço do lar está quebrado, quando a instituição família está quebrada, e nós tentamos percorrer outros caminhos para alcançar a Deus, outros caminhos para fazer a obra, outras estradas para chegar a Deus, não vai dar certo, porque Deus está querendo que nós voltemos para nossos irmãos e nossas irmãs. Glória a Deus, aleluia. Meu pai, minha mãe, meus amigos, meus primos. Quantos de nós não conhecem alguém que está depressivo? Alguém, um parente mesmo que é antissocial, que está cheio de problemas, talvez até mesmo pensando em suicídio, mas é uma pessoa mais introvertida. Mas antes de ir no primo, no amigo, primeiramente é dentro do próprio lar que Deus quer que olhemos. Se há um perdão para ser dado, que seja dado o mais rápido possível. Se há um abraço para ser dado, que seja dado o mais rápido possível. Se há um conselho para ser dado, que seja dado o mais rápido possível. O grande problema que nos atinge, irmãos, é a incredulidade, porque muitas vezes nós pensamos que não somos incrédulos, É verdade, Deus. que nós não temos falta de fé, que nós temos fé porque nós glorificamos a Deus, nós louvamos, pregamos, e oramos e cantamos, mas na verdade somos incrédulos, porque não cremos que Deus vai agir através de nós para resgatar nossos parentes, nossos familiares, para restaurar nosso casamento, para restaurar nossos filhos, nossos amigos. Deixamos a incredulidade nos dominar. Deus poderoso. Quando na verdade Deus ele está presente em todos os lugares. Se Satanás é um lobo, Jesus Cristo é um leão. Aleluia, meu Deus. Um leão branco de 200 metros de altura, de 300 metros de altura. Comparado a Satanás, Satanás não é nada. Mas Satanás nos derruba por causa da incredulidade. É verdade, Deus. Porque a incredulidade, ela vem muito com a ociosidade. Quando ficamos ociosos, sem fazer nada para o Senhor, nós acabamos dando lugar para a dúvida, para a incredulidade. É verdade, Deus. Acabamos dando lugar para influências malignas virem em nossos ouvidos e até mesmo nos culparem. Por quê? Porque somos cheios de defeitos e falhas. E cometemos erros todos os dias. Todos os dias eu tenho que pedir perdão ao Senhor. Todos os dias eu tenho que me humilhar na presença de Deus. Porque eu sou um pecador. E, como diz Paul Washer, pecador depravado. Paul Washer é um pastor americano, muito bom de se ouvir. E todos os dias nós temos que recorrer ao Senhor para pedir perdão e pedir a misericórdia dele. Todos os dias. Mas o inimigo ele usa essa culpa nossa por causa das nossas falhas e nossos erros para nos acusar e nos travar. E assim ele consegue ficar nos travando. E nós caímos na procrastinação, que é ficar adiando aquilo que nós tínhamos que ter feito alguns dias atrás. E vamos procrastinando, e o tempo vai passando. Sabe que o Senhor está dizendo para vocês essa noite. Aleluia, meu Deus. Esse problema, esse glória, glória a Deus. Essa situação não vai melhorar se você continuar procrastinando. Meu Deus, aleluia. Se eu continuar procrastinando, ela só vai piorar. Nós vamos ter que lidar com uma montanha muito maior depois. Meu Deus. É melhor lidar agora com essa montanha. É melhor lidar agora com essa dificuldade. É melhor lidar agora com esse BO do que ficar procrastinando e quebrar a cara depois. Por que eu falo isso? Deus ele é de misericórdia. As misericórdias dele se renovam a cada manhã. Ele está sempre pronto a nos ouvir, a nos ajudar. Mas chega um momento que passa dos limites.
Por que eu falo isso? Porque isso aconteceu com Satanás. Satanás, ele era um anjo lindo, um anjo guardião, um querubim. Ele tocava para o Senhor, ele tocava lá na glória, o que está em Ezequiel. Mas ele deixou soberba tomar conta do seu coração, ele deixou maldade tomar conta do seu coração. E ele se rebelou contra o Senhor. E ele conseguiu tomar uma terça parte dos anjos do céu para se rebelarem contra o Senhor. É verdade. Veja que foi só uma terça parte. A maioria foi sábio o suficiente para não ser enganada e ludibriada. Porque seguiram Satanás, pensaram que ele iria conseguir vencer o Rei dos Reis. Mas tudo isso fazia parte do propósito soberano de Deus para condenar Satanás e para mostrar a glória dele através disso. Satanás, eles têm uma situação irreversível, não há mais arrependimento para ele, não há mais arrependimento para os anjos que caíram com ele, mas para cada um de nós, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Mas a procrastinação vai limitando e vai afastando essa misericórdia. É o que aconteceu com o inimigo. Eles têm uma situação de total rebeldia, que ele foi totalmente dominado pelo seu pecado e por si mesmo, que ele está em uma situação irreversível, que ele não pode mais voltar lá atrás. Porque ele deixou o ego dele dominar ele totalmente, ele foi totalmente dominado por si. Paulo fala que lá na glória Deus será tudo em todos. Então Deus vai nos preencher, vai nos encher. Seremos cheios da glória, do gozo e da alegria dele. Mas quando nós nos enchemos de nós mesmos, dos meus pensamentos, das minhas maquinações, das minhas palavras, eu acabo me enchendo de coisas ruins, porque a minha carne só se inclina para o mal. Ela só se inclina para o mal. E é necessário, irmãos, nós temos essa noção, essa ciência de que para cada um de nós há um novo amanhã, há um novo dia, há algo diferente para se fazer, para alcançar a misericórdia do Senhor. Há uma madrugada para acordar e buscar a face dele e se arrepender. São manhãs lindas que o Senhor nos dá para poder orar, estar na presença dele, estar diante da palavra dele. E muitas vezes temos dificuldade e vamos jogando para depois. Eu falo por experiência própria, é muito difícil a gente estar num dia que a gente assiste um monte de coisas na televisão. Só começou sobre coisas fúteis, seja futebol, entretenimento, seja o que for. Jogos, seja o que for. Separado em 15 minutos para orar, para ler a palavra, é muito pouco. Não é suficiente para nos alimentar. E nossa carne está tão forte, ela está tão cheia, que nós acabamos sucumbindo na primeira bandeja do inimigo que vem, na primeira cilada que o inimigo prepara para nós. É verdade, Jesus. Saibam que 1/3 dos anjos caíram junto com Satanás, mas esse 1/3 são milhares de demônios para cada ser humano que está aqui na Terra. São milhares. Eu não falo por mim mesmo, eu falo por irmãos que já tiveram visões espirituais. Eu sempre gosto de usar a palavra para embasar tudo, mas gostaria de citar essa experiência. Na época de Quaresma, no começo do ano, eu tive um sonho que eu estava na casa do meu primo e eu ia conversar com uma pessoa. Deus me mostrava alguns sonhos sobre essa pessoa e depois eu me voltava para a rua. E quando eu olhava para a rua, eu via milhões de sombras passando para lá e para cá. E eu sabia que eram demônios passando de um lado para o outro. Eu via aquelas sombras com pontinhos bem escuros passando, eram milhares, como se tivesse 100.000 demônios para cada ser humano. E é uma época de Quaresma, é uma época em que é feita muita magia negra, muita obra de feitiçaria, muitas obras más. E eu via, cara, olha a quantidade de demônios que existe para cada um de nós. E aí eu vou para a palavra. Jesus Cristo, ele expulsou legiões do Gadareno, legiões. Há vários momentos em que Jesus se depara com legiões. Então legiões são milhares de demônios habitando em um só ser humano.
Mas nós não devemos focar nessas coisas. Longe de mim falar que nós devemos estudar demonologia, que nós devemos estudar feitiçaria, essas coisas. Não. Nós devemos nos aprofundar no Senhor Jesus, na sua graça. Aleluia, Jesus. Nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Nós devemos nos revestir do Senhor Jesus, porque nada disso vai nos atingir. E aí eu digo, como eu posso me revestir do Senhor Jesus Cristo? É só orando e lendo a palavra? Não. Sinto muito dizer, mas não é só orando e lendo a palavra. Na verdade, orar e ler a palavra, passando um certo tempo, se torna até prazeroso para quem pratica. Para quem exercita a oração e a leitura da palavra, se torna algo prazeroso, não se torna algo cansativo. Mas por que eu falo que não é só isso? Porque nós temos deveres e leis que devemos seguir nessa terra. Assim que Adão e Eva caíram, comeram do fruto, se rebelaram contra o Senhor. Deus diz que por causa dessa queda, do pecado do homem, do suor do rosto dele ele teria que comer o pão. E a mulher teria que dar à luz em dores de parto. Ela sentiria dores de parto ao dar à luz. Então, a partir da queda do homem, coisas terríveis vieram sobre a humanidade. Uma delas é a limitação física, o cansaço físico, a questão financeira, a dependência de comida, de bebida, de remédio, seja o que for. E Deus sabia que era necessário isso acontecer, para que o homem não fizesse como antes, como Satanás fez, se tornando Deus de si mesmo, mas que o homem ficasse e continuasse dependente de Deus. Sabe, se você está passando por algumas lutas e dificuldades, é porque o Senhor quer que você seja dependente dele e não se afaste dele. Então, irmãos, a partir deste momento, o pecado ele tomou conta do mundo. Se não me engano, em Isaías 63, eu não vou me lembrar agora, mas há uma passagem que diz assim, que as trevas tomaram conta do mundo, que o mundo está em trevas. Mas em Isaías 60, Deus diz, sobre ti resplandeça a luz, e Deus está falando sobre a Sião, sobre o povo dele, sobre o povo que é chamado para servi-lo. Sobre esse povo vai resplandecer essa luz para brilhar as nações. Mas a questão dos deveres e leis que devemos seguir. O homem ele tem que trabalhar, é necessário que ele ocupe o tempo dele com o trabalho. Porque o homem, como diz o pastor Anderson Silva, que é um grande homem de Deus, em pregações dele no YouTube, ele diz, o homem é o destruidor do mundo. Porque ao homem foi dada a autoridade de ir e dominar. Até mesmo a mulher, ele tem um domínio sobre a mulher. Isso é óbvio. Claro que não domínio para agredir, não domínio para subjugar, mas domínio de ser autoridade, ser o cabeça do lar, o provedor. O homem tinha que ir e dominar. E o que aconteceu com o homem? O homem foi e começou a ser dominado pelas coisas criadas. Aquilo que Deus tinha criado para o homem dominar, estava dominando o homem. O homem começou a ser dominado até mesmo por, como Paulo diz, por animais, criando ídolos e imagens de esculturas baseadas em animais, em répteis, em outros seres humanos. Vocês acham que não existe idolatria hoje em dia? Além dessa imagem de escultura da Igreja Católica, além do budismo, do hinduísmo, com os seus templos e tudo mais, mas existe idolatria dentro da Igreja evangélica. É verdade, Deus. Existe idolatria dentro da Igreja cristã. Porque muitas vezes idolatramos ídolos, idolatramos cantores, idolatramos pastores. Quantos de nós já não idolatraram jogadores de futebol? Mas, voltando aos deveres, é necessário que o homem cumpra o seu papel. Então, qual é o papel do homem? Eu não falo isso para colocar um peso sobre ninguém aqui, mas é porque é algo que o Espírito Santo quer que eu faça e que cada um de nós faça. O homem ele deve ser marido de uma só mulher, o homem ele deve cuidar dos seus filhos e ele deve ser exemplo para os seus filhos. O homem ele tem que trabalhar
trabalhar. O homem que é solteiro, ele já tem que trabalhar juntando dinheiro, separando para se casar. Aleluia! Porque não é Deus, fala aí, não é Jeová. digno que o homem, Trazer um mapa para esse povo passado. não é digno que o homem trabalhe apenas para si mesmo e gaste apenas com si mesmo. Ele vai estar sendo nada mais do que um egoísta. Nada mais, nada menos do que um egoísta. Ele vai estar fazendo aquilo que Deus não planejou que ele fizesse. Comprar e gastar para si mesmo. O homem, ele tem esse papel importantíssimo, irmãos. Por que o mundo está do jeito que está? Tenha certeza que é porque os homens não estão cumprindo o seu chamado. E eu não jogo isso para ninguém aqui. Eu aplico isso a mim, principalmente. Antes de qualquer um, eu aplico isso a mim. Nós, como homens, estamos falhando em cumprir nosso dever na sociedade. Não só porque tem vários homens afeminados e tudo mais, mas porque essa é uma geração, infelizmente, que nós vemos, né, com nossos colegas mais jovens, com nossos amigos, familiares mais jovens. É uma geração que ela não está crescendo, brincando ao ar livre, ela está crescendo muito presa na internet, nas redes sociais. Ela está crescendo muito acomodada. Qualquer vídeo que entramos no YouTube já aparece um coach, alguém querendo vender um método de riqueza para enriquecer e para comprar os melhores carros. Nós vemos que a sociedade está caminhando para idolatria financeira, para a idolatria do corpo, que é a fornicação. Deus. A sociedade está caminhando para os vícios em drogas. Esses dias eu assisti uma entrevista em um podcast no YouTube. Se não me engano, o nome do canal é Flow Podcast. E aqueles homens a todo momento fumando maconha, fumando baseado. E várias crianças, vários adolescentes assistem aquilo. Aquilo é exemplo para eles. Aí chega na igreja. A igreja que deveria ser o baluarte da verdade. Baluarte é um refúgio, baluarte é um esconderijo. Baluarte é como se fosse um refúgio onde os homens se escondem durante a guerra. A igreja é isso, o baluarte da verdade. Mas mais interessante do que refúgio, porque Deus nunca foi um Deus de nos acomodar e nos tratar como filhotinhos indefesos. Deus não quer isso para a gente. Deus quer que nós, homens, sejamos soldados que vão para a guerra. Não mais como Davi, não mais como Sansão, não mais como Josué, não mais na espada, mas agora através de Cristo com as armas espirituais. Nossas armas não são carnais, mas são espirituais, são poderosas para destruir principados, potestades, para dominar o mundo. E nós, homens, temos falhado em usar essas armas que Deus nos deu. Deus nos deu autoridade, vamos usá-la. A fé, ela, principalmente no homem, ela tem que ser exercitada muito. Nós precisamos fazer mesmo quando não sentimos. Se não estamos sentindo a presença de Deus, vamos ao menos colocar em nossa mente e nosso coração: Deus está vendo. Aleluia. Deus está vendo o que eu estou fazendo. Deus está vendo essa atitude minha. Não há como esconder, Ele está aqui. E um temor deve tomar conta do nosso coração, de saber que se continuarmos presos, seja no pecado, seja em não cumprir aquilo que devíamos, estamos caminhando a passos largos para o inferno. Por que eu digo isso? Porque Pedro fala que aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Então nem precisamos fazer algo errado. Simplesmente descumprir nosso chamado. Nós descumprimos nosso chamado. E Deus, Ele quer que cumpramos nosso chamado dentro do nosso lar. Isso para homens, mulheres, crianças, seja quem for, idosos. Quando descumprimos esse chamado que Deus nos deu, estamos em pecado. E quando menos esperarmos, estaremos como Sansão. Sansão, ele desobedeceu comendo daquele mel que estava no leão morto, no corpo do leão morto. Depois dessa desobediência, se envolveu com uma prostituta. Depois disso, foi só ladeira abaixo. Até que foi traído por Dalila. Tem até uma música do pregador Lu que diz que
vezes no chaveco da Dalila. É um homem de Deus. O homem de Deus, ela aprende com o primeiro erro. O homem prudente, na verdade. Porque nós, como homens de Deus, erramos muito. Mas devemos ter essa ciência que Sansão, ele foi desobedecendo e tropeçando. E ele nem percebeu que o Espírito Santo já o tinha abandonado. Já o tinha abandonado. Meu Deus, é foda. Aleluia, Jesus. Ele ainda tinha a força dele. Ele ainda tinha um cabelo dele. Ele ainda tinha a moral dele. Então, provavelmente, ele pensou, Deus ainda é comigo. Ele se envolveu com uma prostituta. Imaginem, Deus vendo aquela cena. Ele foi um nazireu, separado para o Senhor, separado apenas unicamente para servir a Deus, um juiz em Israel, se deitando com uma mulher meretriz. E nós sabemos, uma mulher meretriz é uma pessoa que está destruída psicologicamente, espiritualmente. É uma alma que Deus ama muito, Deus quer salvar. Mas que Deus, ele se entristece pela situação dessa mulher. E imagina Deus vendo o filho dele separado para ser juiz, se envolvendo com uma meretriz. A tristeza no coração de um pai, e não um pai qualquer, um pai que nos ama mais do que nossa própria mãe, como diz a palavra. Ainda que a mãe se esqueça do seu filho, Deus nunca se esquecerá de nós. Imagina Deus nos vendo, errando e tropeçando. Aleluia, meu Deus. Algo que Paulo fala, que os dons de Deus são irrevogáveis. Aquilo que Deus dá para o homem é irrevogável. Então não pense que por você falar em línguas, profetizar, por você ter visão, sonho, por você exercer um talento que Deus te deu, não pense que por isso você ou eu estamos salvos. Porque a Bíblia fala que os dons de Deus são irrevogáveis. Então é sem arrependimento. Ele deu e ele não toma de volta. Então ele deu para Sansão aquele dom, aquela força, aquela autoridade, aquela masculinidade. E Sansão desobedeceu. Sansão foi desobedecendo. Começou com algo pequeno que estava na lei. Foi aumentando. Aquele que era para ser um homem que ia dominar os filisteus, que ia comandar Israel contra os cananeus filisteus, seria um líder militar excelente. Ele pereceu por causa que deu lugar a si mesmo, à sua carne, ao seu corpo. Se ele tivesse meditado mais na lei de Deus, de dia e de noite, se ele tivesse olhado mais para as palavras de Deus, de dia e de noite, o temor tomaria conta dele, ele não faria aquilo, mas ele fez. Então vamos ter cuidado, irmãos, porque talvez estejamos na situação de um Sansão da vida. Pregamos, cantamos, louvamos, mas nem percebemos que o Espírito de Deus já nos deixou, porque estamos desobedecendo, descumprindo nosso chamado. E Deus, Ele não quer trazer, através de uma palavra de condenação, longe disso. Jesus, Ele fala, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Então Jesus veio na terra simplesmente para guiar ovelhas. Quando Ele via aquela multidão sem pastor, Ele chorava. Porque Ele via que eram como ovelhas sem um pastor, sem um guia. Então Ele via os fariseus pregando para aquelas pessoas. Ele via líderes religiosos caídos pregando para aquelas pessoas. E Ele chorava. Porque Ele queria salvar e não condenar. Jesus não olhava para a ignorância do povo e apontava o dedo e falava, você é um incrédulo. Ao que o pastor Anderson Silva ele diz, nós como cristãos nós não podemos cobrar vida de quem está morto. Então eu não posso olhar para o meu coleguinha que está no mundo, para o meu amigo que está no mundo, para o meu primo que está nas farras e ficar exigindo dele um comportamento santo, um comportamento cristão, porque ele está morto espiritualmente. Claro que a gente não vai compactuar com o erro. Não devemos compactuar com o erro. Mas antes de mais nada, a gente deve cobrar vida de quem está na igreja, de quem tem que levar a vida. Nós como cristãos, mesmo passando por lutas, temos que ser essa luz que irradia, que brilha. Onde as pessoas olham e falam, a vida é algo diferente nele.
algo diferente nela. Glória. Eu quero ouvir, eu quero conversar com ele. Você pode pensar, mas eu não vou saber como aconselhar e como falar. Mais uma vez caímos na incredulidade. Porque Deus sempre tem algo para falar através de nós. Eu ouvi um testemunho de uma amiga minha que Deus usou uma pessoa católica para falar com ela. E falou grandemente ao coração dela, algo que ela precisava ouvir. E ela contou isso em prantos. Então não tema a sua limitação intelectual. Limitação intelectual todos nós temos. Todos nós. Limitação na dicção todos nós temos. Limitação na inteligência todos nós temos. Deus está querendo que a gente vai no básico mesmo, que a gente vai no simples mesmo. Glória a Deus. Que a gente vai na capacidade que Ele nos deu. E Ele vai dando semente para o que semeia, vai dando pão para o que Deus. Se eu estou semeando, Deus vai me dar semente. Aleluia. Esse modelo. Se eu estou alimentando, Deus vai me dar pão para eu poder alimentar. Mas eu não posso buscar alimento e não posso buscar semente em uma fonte errada. Se eu estou buscando esse alimento em uma fonte que eu não deveria, eu não vou conseguir alimentar ninguém. Se eu estou buscando no futebol, se eu estou buscando em novelas, em filmes, não falo que é errado assistir. Mas se eu estou me alimentando dessas coisas, eu vou chegar para uma pessoa e vou saber falar apenas disso. Todos nós aqui temos amigos e a gente vai conversar e eles só sabem falar ou de futebol, ou de mulheres, ou vice-versa, ou de filmes, séries, porque é aquilo que ele vive, é aquilo que ele consome. Por isso que até o mundo sabe disso. Até o mundo sabe que filme nós consumimos, né? Eles usam esse termo, que o filme é consumido, que o livro é consumido. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente vê e a gente observa, nós consumimos e aquilo se torna como realmente um alimento para o nosso organismo. É digerido, aquilo é digerido entre nós e vai para o nosso coração. Então, é muito difícil a gente querer levar esse alimento se nós não temos ele. E como nós podemos ter esse alimento? Separando mais tempo para o Senhor. Separando mais tempo diante da palavra do Senhor. Separando mais tempo para louvar ao Senhor. Isso é algo que eu falo por mim mesmo. Eu sempre tive problema com a timidez. Na escola eu sempre fui muito antissocial. Mas conforme eu fui me entregando a Cristo, eu fui vendo a necessidade de deixar de lado essa timidez. E não para pregar em igrejas, não para isso ou aquilo, não, mas no meu lar mesmo. Para conversar mais com o meu próximo. Para orar mais no meu lar, para louvar no meu lar. Deus não quer que você seja um cantor erudito. Deus não está cobrando isso de ninguém. Deus não está cobrando que você seja um teólogo, um conhecedor assíduo da lei. Não. Deus quer apenas que você louve e adore a Ele. Você entoe cânticos na sua casa. Você lê a palavra na sua casa. Você olhe no secreto. Se você está sentindo de clamar mais alto na sua casa, ou na igreja, seja onde for, não detenha, clame também. Porque o Espírito Santo ele se manifesta através do clamor, ele se manifesta através do louvor, ele se manifesta através da palavra. Deus ele quer que sejamos completos, mas a gente não pode também ser egoísta e querer somente para a gente. Nós devemos querer também para o nosso lar, em primeiro lugar. Eu congregava em uma igreja com alguns irmãos meus. Uma irmã minha congregava em outra igreja. E o Senhor ele nos tirou da igreja que estávamos, tirou a minha irmã da igreja que ela estava, nos juntou com o pastor Lucas e meio que uniu a família. Não estou criticando e julgando a igreja que eu congregava, mas apenas algo que eu queria citar. Lá, nessa igreja, de qual saímos, a gente estava preso demais em rotinas e eventos da própria igreja mesmo, dos cargos que a gente tinha lá. E eu estava no ministério de missão, mesmo que era um ministério meio morto, mas eu estava no ministério de missão.
missão. Meu irmão estava no Ministério de Jovens, outro no Ministério de Louvor. A outra irmã que estava em outra igreja, estava no Ministério de Louvor da igreja, junto com o seu namorado. E a gente quase não se via. A gente quase não conversava muito. Porque a gente estava ocupado com aquilo que devia nos unir, que estava nos separando. Aquilo que devia congregar estava nos dividindo. Porque a gente estava se doando para uma instituição religiosa. E Deus estava querendo que a gente se doasse para a igreja, sim. Mas a primeira igreja, antes de tudo, é a nossa família, é o nosso lar. Spurgeon, ele fala, Spurgeon foi um pregador antigo, ele foi chamado o príncipe dos pregadores. Ele fala que quando ele passava pelas ruas de um vilarejo puritano eram cristãos bem fiéis, bem regrados, bem próximos da palavra. Quando ele passava por esse vilarejo, ele podia ouvir em cada lar, em cada casa, um pai de família orando, e a família orando junto com ele, e a família cantando junto com ele, como se o pai fosse o sacerdote do lar, a mãe, a sacerdotisa, o filho, os servos, os obreiros, e aquele lar como uma pequena igreja, buscando o Senhor em unidade. Spurgeon fala que aquilo era lindo e que aquilo estava se perdendo. Isso já no tempo de Spurgeon, que veio pouco depois da Idade Média. Então, há muito tempo já estava se perdendo esses costumes sadios. E Spurgeon pregava muito sobre isso, a importância da família. Varão de Deus, Deus quer falar algo para você essa noite. Aleluia. Eu falo agora direcionado especificamente para os homens, porque eu sou homem. E é necessário que seja dito, porque é dito para mim também. Nossos filhos vão ver nosso comportamento. É verdade. Nossos filhos vão observar o que fazemos e vão nos imitar. Tanto a menina como o menino, ele sempre vai copiar mais o pai do que a mãe. O pai tem mais autoridade em qualquer circunstância. Ele observa. Então, se você vai passar suas tardes diante da TV assistindo futebol, seu filho vai ver isso. Se você briga com a sua esposa e vai para a igreja pregar, seu filho vai ver isso. Verdade. Isso vai trazer um transtorno tão grande na mente do seu filho, que ele não vai conseguir servir a Deus nem se entregar a Deus. Porque o padrão que ele vai receber é um padrão hipócrita de cristão. Vai ser um padrão de cristão que não condiz com a palavra de Deus. E mães, eu falo agora de acordo com que, como eu não sou mãe, graças a Deus, eu falo agora de acordo. Deus me livre de sentir dores de parto, né? Eu sei que é algo terrível. O homem sente dores de parto apenas de modo figurado, como Paulo diz. Quando Cristo está sendo gerado em nós, e quando estamos gerando Cristo em outros. Mas a mulher, ela sente também os dois sentidos, figurado e físico. Mas a palavra, ela aconselha as mulheres a não andarem ansiosas de lar em lar, fofocando e fuxicando e conversando aquilo que não deviam. Prega aí, Jesus. É, meu Deus. Eu falo isso aqui com todo o cuidado do mundo, porque é dito para as mulheres, mas o que é dito para as mulheres é dito para os homens também. Aleluia, meu Deus. É dito para as mulheres, porque tudo que o homem faz, a mulher faz também. É Tudo que a verdade. mulher faz, o homem faz. Porém, a mulher, ela tem mais vícios. O homem tem os vícios dele, as mulheres têm os vícios dela. Os dois precisam lidar com seus vícios e suas manias de forma igual. Mas a mulher se inclina mais para um lado, o homem se inclina mais para o outro. E mulheres, Deus, ele se entristece muito com essas conversas, quando se separam muito tempo para falar sobre a vida alheia e para julgar a meu Deus, vida vai alheia. falando aí, Jesus. A não ser que seja para buscar ajuda para quem está precisando. A não ser que seja para instruir, para aconselhar, para ajudar. Se você for falar da vida
para conversar e debochar e falar mal e rir, Deus se entristece com isso. Porque Deus ele não olha para a pessoa que você julgou, de quem você falou. Deus não olha com esse olhar mesquinho de julgamento, de deboche. Deus olha com um olhar de amor e misericórdia. E com o olhar de um pai, mas não um pai desse estilo que passa a mão, põe panos quentes. Não, mas um pai que disciplina, como está em Apocalipse. Eu disciplino o filho que ama, é o que ele Glória a diz. Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então, deixe Deus lidar com a disciplina dessa pessoa, dessas pessoas. Não queira ser você aquela que vai disciplinar. Aleluia, meu Deus. Tiago fala em Tiago, no capítulo 4, que a língua é como uma faísca que incendeia todo um bosque. Meu Deus, vai falando aí, Jesus. É forte. E quem controla a sua língua consegue controlar todo o seu corpo. Este é perfeito. Meu Deus, aleluia. Porque, irmãos, através das nossas línguas nós cometemos grandes erros. Às vezes falamos coisas que pensamos que nem vão ter consequências e nós vemos que tem consequências lá na frente. Nós vemos que a pessoa guardou aquilo. Às vezes a pessoa está olhando para a gente de uma forma diferente e a gente não sabe por quê. Ou porque comentamos algo quando não deveríamos comentar, no lugar errado, na hora errada. E chegou aquela pessoa. Então vamos controlar nossos lábios. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu não aplico isso a todas as mulheres, e nem aplico o que eu disse para os homens a todos os homens. Mas é algo que nós vemos, é uma tendência que nós vemos na sociedade. Nós vemos os homens trabalhando durante o dia, as mulheres em casa, reunindo com outras mulheres para conversar. Mas Deus quer que a conversa seja pura, seja santa. Não é que nós vamos ser crentes chatos, que não vamos rir, que não vamos brincar, que não vamos nos divertir. Mas Deus não quer que nossa diversão seja baseada em sofrimento alheio. Ele quer que nossa alegria e nossa diversão seja baseada nele. Glória a Deus. E voltando ao versículo que eu citei aqui no começo. Que ninguém atende apenas para o que é seu, mas cada qual também atende para o que é do seu próximo. Então, novamente, voltamos para o lar. O homem não deve olhar e focar apenas nos seus próprios interesses, e nem a mulher deve focar e olhar para os seus próprios interesses. Mas ambos não devem olhar para o interesse do próximo. Aleluia. Os filhos igualmente devem olhar para os pais. Eu sei que tem vários filhos aqui, independente da sua idade, e buscar o interesse dos pais também. Amém, Jesus. Esse versículo não está falando sobre a gente se sujeitar a coisas erradas, se sujeitar a situações erradas. Claro que se, por exemplo, se um parente seu está te oferecendo um copo de cerveja, você vai se sujeitar a tomar este copo de cerveja. Mas a palavra está falando no sentido de interesse, no sentido daquilo que a pessoa está precisando. Se eu olho apenas para mim mesmo, eu estou sendo o oposto de Cristo, estou sendo semelhante a Satanás. Porque Satanás, o que ele oferece para Eva? Ele diz para Eva que a partir do momento que ela comesse daquele fruto, ela seria como Deus, conhecendo o bem e o mal. Satanás oferece a Eva ser deusa de si mesma. E Adão, como o homem que deveria ser aquele que domina, ele acaba sendo levado também. Paulo até diz que Eva comeu primeiro, Eva foi enganada primeiro, e que através de Eva o homem foi enganado. É o que Paulo fala. Então não vamos duvidar do que está na palavra de Deus. A mulher, quando ela não se sujeita ao marido, quando ela não se domina, ela pode se tornar um desastre. Verdade. Na palavra vemos alguns exemplos disso. Vemos a Jezabel, vemos a mulher de Herodias. Temos vários exemplos na palavra de mulheres que foram deusas de si mesmas e que dominaram o seu marido e
através disso o inimigo conseguiu fazer um estrago, até mesmo perseguir os profetas do Senhor. Mas voltando a marido, irmão, se o homem ser dominado é porque ele não é o cabeça. Deus quer que você seja o cabeça do seu lar. Deus quer que o homem seja o cabeça do lar. Seja autoridade. Não é autoridade de mandar e desmandar, de ter robôs à sua disposição. Longe disso. Se o homem ele não vai atentar para o seu próprio interesse, como Paulo aconselha, então ele vai buscar alegrar sua esposa, ele vai buscar alegrar os seus filhos, ele vai buscar ajudar os seus filhos, ele vai buscar ajudar a sua esposa e aconselhar a sua esposa. Se o homem ele deve ser como Cristo, Cristo deu a sua própria vida pela igreja, que é a noiva, que nós não devemos fazer pela nossa noiva, pela nossa esposa. Aleluia, meu Deus. Quem Cristo mais amou aqui na terra foi a noiva, É verdade. foi os seus eleitos. Em João, se não me engano, no capítulo 20, lá diz que Jesus ele amou os dele aqui na terra e amou-os até o fim. Então ele amou os filhos dele, os irmãos dele até as últimas consequências. Ele amou no limite, até a morte, morte de cruz. Logo depois, a Bíblia ela usa essa analogia, compara Cristo com o marido, a noiva com a esposa. Então, se você levanta a mão para a sua esposa, se você levanta o tom de voz para a sua esposa, se você não disciplina os seus filhos, você não tem o Espírito de Cristo. Mesmo que tenha recebido o Espírito Santo, os dons de Deus são irrevogáveis, como eu já disse aqui. Glória a Deus. Então, mesmo tendo os dons, isso não quer dizer garantia de salvação. Por isso que lá, quando Jesus voltar, nos últimos dias, muitos dirão: Senhor, não profetizamos em Teu nome, não repreendemos demônios, não curamos enfermos. Jesus vai dizer: afastem-se de mim, não vos conheço. Olha que terrível. Jesus dizer que não nos conhece, porque brincamos com o dom que Ele nos deu, brincamos com o chamado que Ele nos deu, brincamos com os talentos que Ele nos deu e não usamos direcionados para onde Ele queria. Por isso a caminhada do crente na Bíblia é descrita como um caminho reto. Jó, um grande homem de Deus, ele é descrito como um homem que era reto. Então, uma pessoa que não se desvia nem para a esquerda nem para a direita, ela segue aquele propósito que Deus designou que ela deveria seguir. Nós devemos ser como Jó, seguindo esse caminho, seguindo esse propósito que Deus estabeleceu para nós. E essa seta do Senhor, esse propósito do Senhor, essa aljava do Senhor está apontada para a nossa família. Não está apontado nem para a igreja no sentido templo, nem para outros bairros, outros estados, outra cidade, outro país. Está apontada para dentro do seu lar, dentro da sua casa. Porque a restauração que Deus quer realizar é familiar, é interna. Sem essa restauração interna, não haverá restauração da nossa própria vida espiritual. Irmãos, nós passamos muito tempo desperdiçando os dons que Deus nos deu. E não pense que você não tem dons porque não é batizado, porque não recebeu ainda o batismo e não fala em línguas. Tenha certeza absoluta que Deus te deu um talento, Deus te deu um dom. Deus te deu uma capacidade especial. Ela só vai ser ampliada, 10 vezes mais quando você é batizado. Mas você já tem antes do batismo, você já tem antes dos dons, você já tem. Porque Deus, você já nasce com um chamado e um propósito específico para a sua vida. Glória a Deus. Mas esse talento e esse dom Deus te deu para você olhar para o seu lar. Para os seus próximos primeiro. Para os que estão perto, não para os que estão longe. Através disso, Deus vai alcançar os outros. É questão de tempo.
Tá, então falamos aqui sobre a restauração do lar, mas como fazer isso na prática? Porque é muito fácil falar, né? É difícil fazer. Por isso nós somos cristãos. Cristão é pragmático. A gente tem que fazer aquilo que surte efeito, e não aquilo que é bonito de se dizer. Nós vemos muitos homens falando coisas lindas e aprendemos com eles. Mas eu vejo que pela situação que o mundo está, a situação que nossa sociedade está, já não é mais tempo de falar, é tempo de fazer. Porque já é chegado o fim dos tempos. Aleluia, meu Deus. O noivo jaz à porta. É Deus. O noivo ele está batendo, ele está querendo entrar. Mas tem que ser no dia que se chama hoje. Não podemos deixar para amanhã. Aleluia, Jesus. Como vamos fazer isso na prática então? Meu Deus, está falando isso. Deixando a arrogância de lado, deixando a soberba Glória de a Deus, lado. aleluia, Jesus. Esse modelo. Um abraço, um pedido de perdão, um conselho, um presente, uma conversa. Tem que ser um exercício constante. É difícil, irmãos. É difícil porque tudo dentro de nós luta contra isso, contra a gente olhar para o nosso lar e para a nossa família. Parece que nós somos sempre levados a olhar para fora. É claro que nós vamos construir nossa família, nós temos que ir atrás das nossas coisas, conquistar nossas coisas, mas sem abandonar os nossos. Porque estamos abandonando as ovelhas que Deus nos deu para cuidar. Nós somos pastores, nós somos pastoras, mas antes de tudo, do nosso lar e da nossa família. E essa palavra de Filipenses 2, versículo 4, ela nos dá um conselho sobre como praticar isso, não só nas palavras, mas em atitude. Glória a Deus. Eu não olhando para somente meus interesses, o que eu preciso, o que eu quero, o que eu gosto, mas olhando para o interesse do meu próximo. Caras, moças, Deus uma vez me deu um conselho para lidar com uma pessoa que estava em depressão. E esse conselho foi simplesmente estar com ela e assistir o que ela gosta, conversar com ela. Nada demais, não precisava ir com a palavra e com jejum e oração. A pessoa está numa situação difícil, onde ela não vê saída, onde ela está presa dentro de si mesma. Não falamos aqui que a igreja é o baluarte da verdade, mas muitas pessoas fizeram delas mesmas o seu refúgio. A sua mente é o refúgio dela, seus pensamentos se tornam as maquinações do seu cotidiano. E essa pessoa dificilmente ela vai sair disso com você aplicando sermões e palavras que ela nem entende. Nós, como cristãos, gostamos muito de fazer isso, fazemos muito isso. Citar palavras e versículos e coisas que, como eu já disse, quem está morto não vai entender. Eu não vou exigir vida de quem está morto. Quem está morto não sabe o que é graça, não sabe o que é misericórdia, não sabe o que é propiciação. Claro, você não precisa entender o significado da palavra no hebraico, mas entender o sentido do perdão de Cristo e tudo mais. Tem pessoas que não entendem. Mas se você demonstrar amor verdadeiro, misericórdia, e amá-la, Deus vai fazer a obra. Com o tempo, Deus faz a obra. Com o tempo, Deus faz a obra. E aí entra as armas espirituais que Deus deu para mim e para você. Cada um de vocês recebeu um dom de Deus, um talento de Deus. Vocês então começam a usar esse dom. Então, começam a usar também as armas espirituais, o jejum, a oração. Porque tem lares que nós podemos ir, até mesmo dentro do nosso lar, pode ter uma pessoa em uma situação espiritual complicada. E a pessoa pode estar sob influência demoníaca, diabólica. E a pessoa, através de um vício, ela está dando lugar para o diabo. Você não vai lidar com isso apenas com conversa. Eu não sou louco de afirmar isso. É nessa hora que entra a oração, nessa hora que entra o jejum. Nessa hora também entra a igreja para ir no lar, visitar a família, dar uma força. Porque a igreja ela tem que ser esse baluarte da verdade. Então, como eu já disse, Deus ele não quer filhinhos dóceis e que ele passa a mão, que ele esconde e que ficam guardados nele amedrontados. Não. A igreja
igreja é um baluarte, é um refúgio. Você vai, se esconde, recarrega suas forças, toma o seu energético e volta para a guerra. É indo e voltando. Era assim na guerra. Os castelos, os refúgios nunca eram para se acomodar e se esconder, mas eram para retomar as forças. Claro que tinha os desertores, os que fugiam da guerra, e eram envergonhados publicamente quando voltavam para o seu país. Mas os soldados que foram honrados, foram os que foram para a guerra. Mesmo diante da morte, não voltaram atrás. Foram na igreja, recarregaram suas forças e voltaram para a guerra. Então o homem tem que ser esse cara, esse soldado, esse homem que usa a espada do Espírito, não mais a espada física, mas a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a mulher tem que ser essa ajudadora e auxiliadora, que vai ajudá-lo. Porque o homem, com sua força, com sua rigidez, com sua autoridade, ele edifica, ele lança os alicerces. A mulher, com sua delicadeza, com sua sabedoria, com suas palavras, ela vai edificando. Esse é o lar. Esse é o lar edificado. Que pode bater vento, pode vir tempestade, pode vir o que for, que ele não cai. Porque ele é edificado sobre a rocha. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ele está sobre a rocha. Dificilmente uma casa sobre a rocha ela vai cair. E essa rocha é Cristo, todos nós sabemos. Mas essa casa é edificada dessa maneira. Com pais, mães e filhos cumprindo o seu dever. Então não tenha medo de disciplinar o seu filho, não tenha medo de bater no seu filho de maneira, claro, de maneira certa, correta. Eu já apanhei da minha mãe e funcionou. Então posso dizer, com experiência de causa, que funciona. Uma cipoada bem dada. Longe de mim dizer que deve ter espancamento, surra, nada disso. Meu Deus. Disciplina, quando necessário, a palmada, mas mais do que tudo, exemplo. Porque o exemplo é mais importante do que a disciplina. Então Jesus Cristo, ele não veio na terra e saiu condenando todo mundo e disciplinando todo mundo. Ele veio e saiu dando exemplo para todo mundo. O exemplo de como viver, o exemplo do que é a vida, de como nós deveríamos viver. E a vida de Jesus foi uma vida para ensinar. Ensinar a palavra. E ele se alegrava com os seus discípulos, louvava com eles, orava com eles, buscava fazer a vontade de Deus com eles. Ele deu um exemplo para nós. Ele carregou a sua cruz. A cruz dele não foi carregada apenas ali no Calvário, irmãos. Não foi apenas naquele momento que ele estava sangrando e carregando aquele poste sobre os seus ombros. Mas ele carregou a sua cruz todos os dias da sua vida. Porque ele decidiu fazer a vontade de Deus desde o começo. Então ele sentia aquele amor extremo, intenso pelo ser humano. Mas ele vê esse ser humano se autodestruindo e se automutilando. Imagina o sofrimento do Senhor vendo isso. Ele chora diante de Jerusalém. Ele chora quando ele vê Jerusalém na idolatria, na rebeldia, no paganismo. Por que eu falo paganismo? Porque eles diziam, estamos adorando Yahvé, o Deus verdadeiro. Mas eles não estavam adorando o Deus verdadeiro. Porque quando chegou Jesus, eles falaram que ele tinha Beelzebub. Então eles foram enganados por uma rotina religiosa. Eles estavam tão entranhados numa rotina religiosa antibíblica que aquilo se transformou no Deus deles. E o Deus deles já não era o Deus verdadeiro. Já não era Yahvé. Para eles pensavam que era Yahvé. Mas Satanás já estava sendo um Deus na vida deles. Então Deus não quer que a gente entre em uma rotina religiosa de ir para a igreja na quarta, no domingo, no sábado e etc. A gente tem que ir na igreja, claro, a gente tem que orar, a gente tem que ajudar os irmãos, a gente tem que ouvir a palavra, a gente tem que louvar. Mas quando a gente entra em uma rotina religiosa, se entrega a isso, é um caminho sem volta. Muitos morreram pensando que estavam servindo a Deus e não estavam. É como se fosse vendido para eles que, através daquela igreja, daquele templo, eles iriam para o céu. E eles não estavam indo para o céu. Por que eles não estavam indo para o céu? Porque a liderança não estava alimentando as ovelhas como deveria.
Os obreiros não estavam servindo a igreja como deveriam. A noiva não estava sendo servida como deveria. Ou não está sendo servida como a gente vê em vários lugares. E Deus não quer isso, irmãos. Deus quer que a igreja seja servida por Ele. Deus quer que a noiva seja servida por Ele. E Ele vai fazer isso através de nós. Então é eu e você que vamos servir no nosso lar. Eu e você que vamos servir na igreja. Não olhando cada qual para o seu interesse. Mas é claro que Deus, Ele olha para você e Ele sabe as suas lutas e ansiedades. E Ele sabe o que te aflige, o que você precisa. Eu acredito que Ele vai te dizer essa noite do que você precisa. E eu queria deixar apenas essa palavra sobre a importância de olharmos para o nosso lar. E nesse momento eu queria fazer uma oração pela igreja. Mas vai ser uma oração um pouco diferente. Eu queria pedir encarecidamente que os irmãos viessem aqui à frente. E eu queria chamar o pastor Lucas para me ajudar também. Ele está aqui. E nós vamos orar pelos irmãos com imposição de mãos. E nós vamos interceder pela